Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Viva Bem, Viva em Família. Hoje é o nosso segundo episódio. Pela manhã eu compartilhei com vocês um texto lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, aqui ao lado vai ter um QR Code para você aproximar a câmera do seu telefone e entrar nesse grupo. Ou então, se assim você preferir, tem um link na descrição do nosso vídeo. Você pode acessar e ser direcionado lá para o nosso grupo de devocional. Bom, o nosso devocional de hoje é a respeito do relacionamento entre irmãos, mais especificamente, né? Mas, obviamente, nós temos que prezar por um relacionamento saudável, tanto com os nossos irmãos, também quanto com os nossos pais, né? Com aqueles que fazem parte da nossa família, fazem parte desse contexto familiar, não é verdade? Então, ter um bom relacionamento é fundamental para que nós consigamos viver bem, viver de fato em família, em harmonia, pois isso é desejo de Deus. Dois textos eu compartilhei com vocês, falando a respeito da importância do relacionamento entre irmãos, porque nós sabemos muito bem que quando nós temos um relacionamento saudável com o nosso irmão, com aqueles que estão ali do nosso lado e tudo mais, a gente leva isso para o resto da nossa vida. Agora, quando há algum tipo de divergência, algum tipo de briga, essas brigas podem fazer os nossos laços serem enfraquecidos e nos distanciar permanentemente, né? Quantas pessoas não são afastadas dos seus irmãos, hoje já estão com uma idade mais avançada e se arrependem por ter brigado com o irmão, com a irmã e não ter mais contato. Então a gente precisa ficar sempre atento a como está o nosso relacionamento, né? Existem irmãos que não brigam tanto e existem irmãos que brigam excessivamente. Então cabe a nós sempre buscarmos, como nós aprendemos ontem, né? Buscarmos o nosso próximo em preferência, em serviço, em honra. Se porventura a gente brigar com o nosso irmão, nos arrepender, pedir perdão, ser o primeiro a estar disponível ali para poder mudar, para poder tentar gerar algum tipo de conciliação, para que a gente consiga de fato viver bem. Um dos textos que eu separei para vocês, eu mandei lá no nosso grupo, é o de Provérbios 17:17, gente, que vai dizer o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha só que profundo é o relacionamento entre irmãos. Em todo tempo nós temos um amigo, mas quando as coisas apertam, esse amigo se faz um irmão, alguém mais próximo, mais íntimo, sabe? Você pode até se afastar dos seus amigos, você pode até perder alguns amigos no longo da sua vida, mas irmão você vai levar para sempre. A sua família vai ser sempre a sua família, o seu pai vai ser sempre o seu pai, seu irmão vai ser sempre o seu irmão. Por mais que vocês se afastem, isso nunca vai mudar, essa realidade nunca vai mudar. Aquilo que corre nas veias do seu irmão, do seu pai, dos seus familiares, corre nas suas também. Então entenda isso em nome de Jesus. Uma outra coisa importante, que vale a pena nós ressaltarmos, é que eu não estou dizendo que nós temos que ter um relacionamento perfeito, sabe? Sem divergência, sem atrito, porque isso é impossível. Óbvio que é impossível. Mas se nós honrarmos esses princípios de servirmos o nosso próximo, de amarmos o nosso próximo, aqueles que estão perto de nós, nós teremos uma família abençoada. Olha só o que diz um outro texto que eu separei para a gente nessa manhã, começo de tarde. Olha só, Mateus, o capítulo 5, versículo 22. Mateus 5, 22 vai dizer o seguinte: olha que poderoso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, perceba que é sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. A quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Gente, olha só. Não estou dizendo que aquele que se irá contra o irmão, ele vai ser lançado no inferno. Não é isso que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que estará sujeito. Ou seja, a própria palavra diz, nós podemos até irar, mas a gente não deve pecar. Então você pode sim ficar nervoso, ter ali os seus atritos, as suas divergências, mas você não pode pecar. Então, cuidado na forma como você discute com as pessoas dentro da sua casa. Às vezes nós nos exaltamos, levantamos a voz quando não deveríamos, falamos palavras que ferem mais do que uma agressão física. E isso aí leva,
e gera N consequências. Então, vamos ser prudentes no nosso falar, no nosso expor a nossa opinião, para que a gente não fira as pessoas que convivem com a gente, para que nós não venhamos a ferir os nossos irmãos. Se você é pai, você é mãe, ensine o seu filho a valorizar o relacionamento dele com o irmão dele, caso ele tenha, né? Se você é filho, independente da sua idade, se é adolescente ou se é já um homem de 40 anos, 50 anos, sabe? Procure seus irmãos, caso você tenha. Prefira eles em honra, em amor, em valorização. Faça isso em nome de Jesus, porque irmão, família é dádiva de Deus, é presente de Deus. Então todo aquele que sem motivo se irá falar palavras tolas contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então tenha esse entendimento, isso é muito sério, sabe? Não estou dizendo que se você fizer isso, você vai para o inferno. Mas se você fizer isso e não se arrepender e não buscar por reconciliação, sim, você estará sujeito à condenação eterna. Então, policie a sua forma de falar, de lidar com as pessoas da sua casa. Por fim, um último versículo importante, ainda sobre serviço, né, porque foi a mesma temática de ontem, está sendo a mesma de hoje. E olha o que o Paulo vai dizer para nós em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo número, capítulo 4, versículo número 5. Olha só. 1 Timóteo 4, 8, perdão. 1 Timóteo 4, 8. Vai dizer o seguinte, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha o que o Paulo diz a respeito da família. Se você tem negligenciado, se você tem descuidado dos seus e principalmente os da própria casa, você está negando a sua fé. Não adianta nada você ir à igreja, cultuar, levantar as mãos, servir todo mundo, mas não servir a sua família. Se você serve todo mundo, vai na igreja, cultua, adora a Deus, mas não serve a sua casa, você está negando a sua fé. O próprio Paulo vai dizer que a ordem para o nosso serviço tem que ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa família e depois o nosso ministério. Isso é uma orientação de Paulo, do apóstolo Paulo. Quer ser bem-sucedido? Busque a Deus em primeiro lugar, valorize a sua família em segundo lugar e, por fim, exerça o seu ministério. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo número 4 e 5, que vai dizer, o verso 5 principalmente, né, diz o seguinte, olha só, veja aí. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você não valoriza, se você não honra, se você não cuida, não preserva da sua família, como você vai fazer isso com o reino de Deus, com as coisas de Deus? A sua primeira obrigação, o seu ministério primário é a sua casa, é a sua família. Então honre os seus pais, valorize os seus irmãos, preze por um bom relacionamento, que existe uma bênção muito forte, muito especial, mediante essa atitude, a esse comportamento. Amém, gente? Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma devocional. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Como é bom poder estar aqui, Jesus, juntos, participando, partilhando da palavra do Senhor. Nós amamos a Tua palavra. E nós oramos, Pai, nos faça homens melhores, mulheres melhores, irmãos, maridos, esposas, filhos melhores, em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, não perca tempo. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp. E a gente se vê amanhã para a nossa terceira lição da nossa série Viva Bem, Viva em Família. Que Deus abençoe vocês, um abraço e até amanhã. Tchau, gente.